Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Paulo Aragão, sou um dos fundadores aqui do Criptofácil e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre 5 criptoativos que eu vou ficar exposto ao longo do ano de 2022. Naturalmente, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação financeira, eu só vou compartilhar com vocês quais são 5 dos criptoativos que eu vou ficar exposto. Tá curioso? Então, depois da vinheta a gente conversa mais. Antes de mais nada, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Para você que ainda não ativou o sino de notificação, ativar. Porque ao fazer isso, além de ajudar a gente, você vai receber sempre que a gente publicar qualquer tipo de coisa, qualquer conteúdo. Você vai ser avisado para poder ver o que a gente postou aqui. Então, dá essa ajuda pra gente, quebra esse galho pra gente. Mas vamos direto ao tema do vídeo. Nesse vídeo, eu vou falar para vocês 5 dos criptoativos com os quais eu vou ficar exposto ao longo do ano de 2022 e vou explicar o porquê que eu vou ficar exposto nesses criptoativos. Naturalmente, isso daqui não é nenhum tipo de recomendação de investimento. Eu não estou falando para vocês investirem. Até recomendo que antes de qualquer movimento que vocês façam em cripto, não só baseado nesse vídeo, mas baseado em tudo que vocês leem por aí, seja no criptofácil.com, seja em outro lugar, vocês pesquisem, vocês façam suas próprias buscas antes, porque depois, no final das contas, você vai ser responsável pelo que você fizer. Então, de novo, não é nenhuma recomendação financeira, eu estou apenas compartilhando com vocês 5 dos criptoativos com os quais eu vou ficar exposto esse ano. Mas vamos lá. O primeiro deles é naturalmente o Bitcoin. Aí você pode falar, pô Paulo, mas o Bitcoin, isso é óbvio. Então, apesar de ser óbvio, eu tenho a obrigação de falar. O Bitcoin ele é a maior, ele é a principal criptomoeda do mercado, ele é naturalmente a mais tradicional e ele é o que eu mais acredito no longo prazo, sem sombra de dúvida. Muita gente fala que o Bitcoin pode ser substituído no futuro e tudo mais, realmente é uma possibilidade, a gente não é senhor do futuro para saber o que vai acontecer, mas eu, Paulo, acho que o Bitcoin vai sempre ser o king, vai sempre ser o rei das criptomoedas. Posso estar errado? Posso, mas essa é a minha opinião. Então, o Bitcoin ele é naturalmente a primeira criptomoeda, ele é o primeiro criptoativo no qual eu vou ficar exposto ao longo do ano de 2022 e com um percentual bem considerável em relação à minha bag, em relação à minha carteira. Esse é o primeiro criptoativo. O segundo, já que você viu que eu tenho uma parte de capitão óbvio, naturalmente é o Ethereum também. Porque o Ethereum, a ideia dele é completamente diferente da ideia do Bitcoin. Enquanto o Bitcoin ele realmente tentava ser uma digitalização do cash, que é o dinheiro em espécie, o dinheiro físico, o Ethereum ele não queria ser necessariamente um meio de pagamento. O objetivo da rede Ethereum é ser uma plataforma de computação descentralizada na qual os desenvolvedores conseguiriam rodar suas aplicações em cima de uma blockchain pública de uma forma muito fácil. E o Ethereum consegue fazer isso de uma forma muito bem, muito boa. Você pode falar da questão da escalabilidade, da questão das altas taxas, mas isso é um problema enfrentado não apenas pelo Ethereum, mas sim por todas as outras. E de qualquer forma, o Ethereum, ele hoje é a segunda maior criptomoeda do mercado, ele é o segundo maior projeto em capitalização de mercado. Então eu considero tanto o Bitcoin quanto o Ethereum, fazendo uma analogia, com o mercado financeiro tradicional, eu considero os dois as blue chips do mercado financeiro, ou seja, os dois mais seguros, os dois mais sólidos, os dois mais robustos. Essa naturalmente era a parte mais óbvia, dentro desses 5, eram esses dois. E agora vamos para os outros 3. O terceiro, que eu vou falar logo de cara, é a Solana, que o ticker de negociação é SOL. O objetivo da Solana é ser um, entre aspas, muitas aspas, é ser um concorrente do Ethereum. Ele também tenta ser uma plataforma de computação descentralizada, onde os desenvolvedores conseguem rodar aplicações em cima de uma blockchain. A Solana é um projeto relativamente novo, mas que já está alcançando excelentes posições em market cap, está crescendo bastante. Ao longo do ano de 2021 foi um dos projetos, foi uma das criptomoedas que mais se valorizou e eu continuo acreditando bastante no projeto. A Solana é o que eu costumo chamar de altcoin do Ether. Altcoin, para quem não sabe, significa Alternative Coin e surgiu para falar de todas as criptomoedas que não são Bitcoin. Então,
tem o Bitcoin e tem as altcoins, que são todas as outras criptomoedas. Mas o Ether, na minha concepção, ele é tão forte, ele é tão sólido, que eu já deixei de considerar o Ethereum como uma altcoin. O Ethereum para mim já é o Ethereum. O Ethereum inclusive já tem as altcoins próprias, como a Solana, como a ADA Cardano, como a Polkadot, como a Avalanche. Essas são as que eu chamo de altcoin do Ether. E dentre dessas altcoins do Ether, aqui eu vou ficar exposto ao longo do ano de 2022, o que eu estou compartilhando com vocês aqui agora, é a Solana. Ah, Paulo, mas a Solana enfrentou alguns problemas em que a blockchain ficou parada durante algumas horas. Então, problema todas as criptomoedas enfrentam ou enfrentaram em algum momento. E até o Bitcoin lá no início dos tempos, lá em 2010, já teve um downtime, ou seja, ele teve um período que ele ficou parado. Inclusive o Bitcoin ele teve um bug que foi corrigido em tempo recorde lá no início, onde teve uma crise, entre aspas, de superinflação. O que isso quer dizer? Alguns blocos em específico tiveram muito mais Bitcoins minerados do que seria o correto, fazendo uma explicação bem sucinta. Então isso foi necessário parar a blockchain, voltar alguns blocos, corrigir para poder continuar. O Ethereum é a mesma coisa. O Ethereum teve um problema do hack da DAO, onde naquele momento a comunidade votou e decidiu voltar à blockchain do Ethereum antes do hack. Então, os problemas da blockchain da Solana, eu não julgo eles tão graves e a equipe está corrigindo. A grande questão é realmente a equipe conseguir corrigir isso e isso não acontecer mais. Então, os problemas da Solana, pelo menos até esse momento, até o momento de divulgação desse vídeo, não são um impeditivo para a minha exposição. Claro que isso pode mudar, o mercado cripto muda toda hora, mas até esse instante, pelo menos, não é um fator que me leva a não crer no projeto. Solana é um projeto que eu acredito bastante no médio e longo prazo. Então, ao longo do ano de 2022, irei ficar exposto em Solana, irei manter uma participação em Solana. Então, até agora eu já falei três: o Bitcoin, o Ethereum, que para mim são as duas blue chips do mercado financeiro, e a Solana como uma aposta para o ano. O quarto projeto é um projeto focado em metaverso. Metaverso é, sem sombra de dúvida, uma das palavras que estão mais hypadas no final de 2021 e agora em 2022, sem sombra de dúvida. E dentre de todos os projetos de metaverso, o que eu mais acredito num curto médio prazo é a Decentraland, que o ticker de negociação é MANA. É um projeto que eu conheci a equipe de desenvolvimento em 2018, salvo engano, no Ethereum, que foi lá em Nova York que eu fui. E naquele momento, quando eles me explicaram sobre o projeto, eu achei que era uma coisa de maluco. Eu achei que ainda estava muito distante de acontecer. Enfim, eu achei realmente uma viagem astral enorme. E eu estava errado, pelo visto, porque a gente já chegou em 2021, pouco tempo depois, 3 anos depois, a gente já chegou num momento em que grandes instituições estão procurando o metaverso para poder rodar dentro dele, para poder ter o seu lugar dentro dele. A gente já está tendo quase que especulação imobiliária dentro do metaverso. E um dos metaversos que estão mais crescendo é o da Decentraland. Inclusive, ao longo desse ano de 2022, o JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, se tornou o primeiro banco a ter um lounge em metaverso. Eles compraram um terreno enorme no Decentraland e lançaram um lounge lá. Então, o token MANA é um token que eu estou exposto também em 2022 por acreditar que a gente ainda tem muita margem de crescimento dentro do metaverso. Esse metaverso que a gente está vendo agora é o metaverso que vai ficar? Não sei, até acredito que não. Eu acredito que ainda tem muita coisa a evoluir, muita coisa a crescer, mas veio para ficar de alguma maneira. A gente ainda só não sabe de qual maneira vai ser. Então vamos lá até agora, recapitulando: Bitcoin, Ethereum, Solana e Decentraland. E para fechar esse vídeo, eu quero falar um pouquinho da Secret, que a gente tem um vídeo aqui no Criptofácil, onde eu conversei um pouquinho desse projeto com vocês. E eu acredito do fundo do coração que a partir desse ano de 2022, a gente vai voltar a conversar bastante sobre projetos que busquem a privacidade, que foquem em privacidade. Ali em 2017, 2018, a gente falava bastante da Zcash e da Monero, só que foram projetos que acabaram ficando muito em transação de valores de forma privada ou de forma anônima, como cada projeto tem a sua característica. A Secret não tem só esse objetivo, tem todo um ecossistema ao redor de forma privada. Então tem tanto a parte de NFT quanto a parte de DeFi,
Enfim, tem um ecossistema bem robusto se montando ao redor da Secret. Então, como eu acredito que cada vez mais a gente vai debater sobre criptomoedas, sobre criptoativos com foco em privacidade, para ficar exposto em 2022, eu escolhi a Secret. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, o link desse vídeo, onde a gente conversou mais especificamente sobre a Secret, e lá eu falei de mais algumas características sobre o projeto. Mas, enfim, esses são os 5 criptoativos, esses são os 5 projetos de cripto que eu vou ficar exposto ao longo desse ano de 2022, mas é claro que se alguma coisa acontecer, tiver alguma mudança fundamentalista, né? Ou seja, se a gente tiver alguma notícia que impacte algum deles, é óbvio que eu vou fazer um remanejo dentro da carteira, é natural que eu faça um remanejo dentro do portfólio. Algo que é sempre importante a gente ter em mente é: não casa com criptoativo, não casa com a criptomoeda, não se torne um torcedor de criptomoeda, de um projeto em específico. Ou seja, não passe a acreditar num projeto XPTO de uma forma louca, de uma forma insana, e nenhuma notícia que aconteça, você vai deixar de vender. Ah, a blockchain parou de funcionar durante um mês, não, mas vai recuperar. Gente, analisa realmente, cabeça fria, não se apaixone demais pela ideia. A única ideia que eu sou realmente apaixonado é pela ideia do Bitcoin, pela ideia do Ether, e as outras eu acabo tendo uma boa afinidade por elas, mas no final das contas, no frigir dos ovos, o meu objetivo é acumular mais Bitcoin, é acumular mais Ether. É claro que nos projetos que eu passo a acreditar mais a longo prazo, eu mexo menos, mas em diversos projetos eu tenho uma oscilação, eu tenho uma volatilidade maior entre eles. Então é isso. Qual projeto vocês acreditam mais para esse ano? Qual projeto mais vocês acreditam num curto prazo? Não deixe de colocar aqui no comentário, não deixe de compartilhar a sua opinião, porque eu quero saber. E se o projeto for interessante, por que não fazer um vídeo sobre ele também para falar para o resto da nossa comunidade? Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Um beijo e até a próxima.